Você já acordou no meio da madrugada, o quarto mergulhado em silêncio absoluto. Então, quase como um reflexo, você olha para o relógio e ele marca exatamente 3 horas da manhã. O coração acelera, uma sensação estranha percorre o corpo. Mas e se eu te dissesse que isso não é uma simples coincidência? E se, na verdade, for um chamado silencioso, vindo de uma dimensão que poucos conseguem perceber, mas que pode estar te cercando agora mesmo? Hoje você vai descobrir o segredo oculto por trás desse fenômeno que há séculos intriga espiritualistas, estudiosos e religiosos. Uma verdade que pode abalar tudo o que você acreditava até hoje. Se você busca compreender os mistérios escondidos nas páginas da Bíblia e fortalecer a sua ligação com o divino, já deixa o seu like e se inscreve agora no canal. Assim, você garante que não perderá nenhuma revelação, principalmente aquelas que podem ser apagadas da internet a qualquer momento. Agora respire fundo e se prepare. O que eu vou te revelar sobre o despertar às 3 da manhã pode transformar para sempre a maneira como você enxerga o mundo espiritual. Você já percebeu como há um horário em que, sem qualquer explicação lógica, milhares, talvez milhões, de pessoas ao redor do mundo simplesmente acordam? Sempre no mesmo momento, 3 horas da manhã. É como se uma força invisível as puxasse de volta à consciência, interrompendo abruptamente o sono, deixando-as inquietas, ansiosas, muitas vezes com uma estranha sensação de que não estão sozinhas. Esse fenômeno é tão antigo quanto a própria humanidade. Em diversas culturas, tempos e crenças, há registros claros de que esse horário possui um significado espiritual profundo. Não se trata, portanto, de uma simples coincidência, mas de um padrão misterioso que atravessa séculos e que muitos acreditam ser um chamado do próprio Deus. Na tradição popular, esse momento ficou conhecido como a hora morta ou hora espiritual. Um tempo em que o mundo físico mergulha no silêncio mais absoluto, enquanto o mundo espiritual desperta. Místicos afirmam que é nesse momento que o véu entre o visível e o invisível se torna mais fino, mais frágil, e que entidades espirituais, boas ou más, circulam livremente pelo mundo dos homens. Em diferentes relatos, pessoas dizem sentir presenças ao seu redor quando acordam nesse horário. Outras relatam uma necessidade súbita e intensa de orar, sem sequer compreender o motivo. Há ainda quem descreva sonhos vívidos, quase proféticos, que os obrigam a se levantar, como se uma mensagem estivesse sendo transmitida do alto, e o sono fosse uma barreira impossível de manter. O curioso é que, mesmo quando consultamos especialistas modernos em sono ou psicologia, a explicação é insuficiente. Sim, há quem tente atribuir isso a distúrbios do sono, estresse ou até a necessidade fisiológica de acordar. Mas mesmo essas análises acabam reconhecendo que há casos em que a experiência é transcendental, profundamente emocional e espiritual, como se alguém ou algo estivesse realmente chamando. E esse padrão é tão forte que em diversas tradições religiosas e espirituais, acordar às 3 da manhã é considerado um sinal espiritual. Na tradição cristã, por exemplo, a noite era dividida em 4 vigílias. A primeira do pôr do sol até às 9 da noite, a segunda das 9 até a meia-noite, a terceira da meia-noite até às 3 e, finalmente, a quarta vigília das 3 até às 6. É justamente nesta última vigília que ocorrem os eventos mais importantes para o mundo espiritual. Muitos acreditam que este é o período de maior atividade sobrenatural, quando batalhas espirituais são travadas,
quando mensagens divinas são enviadas e quando almas sensíveis são despertadas para se conectar com o propósito que o Criador traçou para elas. No Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 35, Jesus diz: Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, ou à meia-noite, ou ao cantar do galo, ou pela manhã. Aqui, a Bíblia nos convoca à vigilância constante, porque os momentos de maior importância espiritual podem acontecer a qualquer instante, mas especialmente quando a maioria está dormindo. E é exatamente nesse horário, entre as 3 e as 6h, que muitos relatam ter experiências espirituais profundas, visões, livramentos, revelações ou simplesmente um chamado à oração silenciosa. O número 3 ocupa um lugar de destaque em toda a narrativa bíblica. Ele não é apenas um numeral qualquer, mas um símbolo sagrado, carregado de significados profundos e ocultos que apontam para a unidade divina e os mistérios espirituais mais sublimes. Desde as primeiras páginas da Bíblia, o número 3 surge como marca de completude e perfeição espiritual. Deus é apresentado como uma trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Cristo ressuscita ao terceiro dia. Pedro nega Jesus 3 vezes. O apóstolo Paulo ora 3 vezes para que o espinho em sua carne seja retirado. Jonas permanece 3 dias no ventre do grande peixe. Esse padrão representa não apenas o fim de um ciclo, mas também um novo começo. Uma transição entre a morte e a vida, entre o natural e o sobrenatural. Por isso, quando falamos sobre o fenômeno de acordar às 3 da manhã, não estamos diante de um horário aleatório, mas de um símbolo espiritual poderoso. Um momento em que Deus parece escolher despertar os sensíveis para um encontro especial. Jesus, por exemplo, orava frequentemente durante a madrugada. Em Marcos 1:35 está escrito: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Perceba, Jesus buscava a madrugada silenciosa para falar com o Pai. O ambiente de escuridão e silêncio favorecia a conexão espiritual mais profunda, e esse mesmo padrão é seguido até hoje por místicos e intercessores espirituais. Em outra ocasião, registrada em Mateus 14:25, Jesus caminha sobre as águas durante a 4ª vigília da noite, ou seja, exatamente entre 3 e 6h da manhã. Ali, num momento de completa vulnerabilidade dos discípulos que lutavam contra o vento e as ondas, Cristo se revela com um dos maiores milagres da sua trajetória. Agora, será que esse chamado serve para todos ou apenas para alguns? Será que Deus está acordando você ou você está apenas despertando sozinho? Nem todos despertam às 3 da manhã e nem todos os que despertam percebem o verdadeiro significado espiritual desse chamado. Mas há um perfil muito claro: são aqueles que Deus escolhe para algo maior. Acordar nesse horário não é privilégio, tampouco condenação, mas um sinal de que a pessoa possui uma sensibilidade espiritual acima da média, ou está sendo convidada, ainda que não perceba, a desenvolver essa sensibilidade. Os intercessores, por exemplo, são chamados por Deus para orar por outros. Muitas vezes, Deus desperta essas pessoas porque é o momento de batalha espiritual intensa. Outros despertam porque estão vivendo um momento de grande risco, seja espiritual, emocional ou físico. Deus, em sua infinita misericórdia, os desperta para que se alertem, se reconectem e mudem o rumo que estavam seguindo. E há aqueles que, sem perceber, estão sendo chamados para uma missão espiritual específica.
Deus os desperta não para alertar sobre um perigo, mas para comissionar, para entregar uma responsabilidade, uma palavra, um dom. Agora o mais importante, se você está sendo acordado às 3 da manhã, isso pode ser um convite divino para sair da superficialidade e mergulhar em uma dimensão espiritual mais profunda. E não, isso não significa que você está amaldiçoado ou que há algo errado com você. Pelo contrário, pode ser justamente o contrário, um sinal de que Deus está confiando a você uma missão espiritual, algo que muitos jamais experimentarão. E agora o que fazer? Muita gente, ao acordar às 3 da manhã, simplesmente vira para o lado, ajusta o travesseiro e tenta voltar a dormir o mais rápido possível, sem sequer perceber que pode estar ignorando um dos momentos mais importantes da sua vida espiritual. A primeira atitude, e a mais importante, é não ignorar. Mesmo que o sono seja forte, mesmo que o corpo esteja cansado, levante-se. Ore, mesmo que não saiba por quê. Anote impressões, sonhos ou revelações. Mantenha o coração e a mente abertos. Transforme esse momento em um hábito espiritual. Agora talvez você esteja se perguntando: mas e se eu simplesmente ignorar esse chamado? O que pode acontecer comigo? Ignorar o chamado de Deus às 3 da manhã pode parecer algo inofensivo, mas não é. Quando Deus desperta alguém nesse horário, não se trata de um mero incômodo, mas sim de um convite sagrado. E ignorar essa oportunidade pode gerar consequências profundas e muitas vezes irreversíveis. Ignorar esse chamado gera insensibilidade espiritual, perda de proteção e, talvez o mais grave, perda da missão que Deus queria te confiar. Agora e quando você responde ao chamado, o que acontece com quem obedece e se levanta, mesmo sem entender, para buscar a Deus às 3 da manhã? Os benefícios são extraordinários. Fortalecimento espiritual, proteção divina, desenvolvimento de dons espirituais, revelação de propósito e, acima de tudo, intimidade com Deus. Mas por que Deus escolhe justamente esse horário? Existe um segredo oculto. Às 3 da manhã, há uma combinação única de fatores espirituais, fisiológicos e cósmicos. Um ponto de convergência onde o mundo físico está mais vulnerável e o espiritual mais ativo. Diversos teólogos, estudiosos e líderes espirituais apontam que entre 3 e 4 horas da manhã ocorre o pico da atividade espiritual. Forças angelicais e demoníacas operam intensamente nesse período, e quando você acorda, não está sozinho. Agora que você conhece o segredo oculto por trás de ser acordado às 3 da manhã, eu preciso te perguntar: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar ignorando, virando para o lado e tentando dormir? Ou vai, a partir de agora, levantar-se e responder ao chamado que o Criador está fazendo diretamente a você? Se você quer continuar desvendando os mistérios ocultos da Bíblia, se deseja aprender mais sobre os sinais espirituais que Deus envia, então se inscreva agora no canal, ative o sininho, deixe o seu like e comenta aqui. Você já foi acordado às 3 da manhã? O que sentiu? Nos vemos no próximo mistério ou, quem sabe, na próxima madrugada às 3 da manhã.